Peraí, só um instante. Oi, Márcia. Oi, Ana. Boa noite. Então, vamos iniciar a prece. Sempre gratos a nosso Pai. Pai amado, infinitamente bom, justo e misericordioso. Graças te damos, Senhor, pelos estudos que faremos na noite de hoje, por toda essa doutrina maravilhosa em que nossos queridos amigos espirituais nos trouxeram e que Kardec arrumou, codificou, explicando todos aqueles ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, na noite de hoje, lhe damos graças, Senhor, mais uma vez, por esses estudos, por esses esclarecimentos, e que possamos ter nossas mentes bem abertas para o entendimento, para a reflexão e para o aprendizado. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Francisco de Assis e todos os espíritos tutelares que nos auxiliam nessa caminhada rumo à perfeição. Esteja conosco, Pai querido, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, Carmen, finalmente eu fiz um apanhado dos estudos passados, né? E, e cheguei a uma conclusão que eu preciso usar apenas um aparelho, porque eu fiz uma pesquisa em um, peguei o texto, lembra que eu não consegui, Ana, achar o texto, né? Estava salvo no celular e eu procurando no tablet. Coisas da cabeça da Denise. Então, vamos lá. Na noite de hoje, a gente estuda sempre, às quintas-feiras, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E a nossa parte é a segunda parte, os ensinos de Jesus. Estamos na lição Maria de Magdala. Nós vamos iniciar hoje. O meu é na página 272. Ok? Olha a responsabilidade de falar de Maria de Magdala. E Carlos Schutter nos traz de uma forma tão bonita, sabe? Uma forma tão firme. E que a gente vai fazer aqui um mergulho nessa personalidade, nessa individualidade que na Igreja Católica depois até transformou-se em santa, né? É Maria Madalena. Então, vamos lá. Eu vou pedir a vocês que leiam, cada uma lê um evangelista, tá bom? Márcia, tá com o teu livro aí, Márcia? Não. A Aninha não está aqui, Ana Brito.
Então, vamos lá. Ana Constantino, você pode iniciar? Você lê Lucas, por favor? E Carmen lê o seguinte, Mateus e Lucas. Tá, Carmen? Posso iniciar? Pode sim, querida. Lucas, capítulo 7, né, versículo 36 a 50. Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora, e esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se-lhe aos pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com perfume. Ao ver isto, o fariseu que convidara dizia consigo: se este homem fosse profeta, saberia quem é que o toca e quem sorte de mulher é, pois uma pecadora. Então Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: Dize a mestre, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão. Suponho que é aquele que mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E virando-se para a mulher, disse-a: Perdoou? Replicou-lhe: Julgaste bem. Desculpa, eu acho que eu estou repetindo, né? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas estamos em regou. Ih, me perdi aqui, gente. Esta nos regou os meus pés. Você achou? Mas estamos regou com Não, lágrimas e querida, o. mas esta nos regou. Esta é a mulher, é a Madalena. Regou os pés dele, por isso que é mos regou. Regou os meus pés, entendeu? Ah, tá. Isso, continua. Com Mas lágrimas. com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste os óculos. Ela, porém, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume. Ungiu os meus pés, por isso te digo: perdoados lhe são os seus pecados, que não muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmo: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aí Mateus diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou-se a ele uma mulher que trazia um vaso de alabastro com precioso perfume e lhe derramou sobre a cabeça, quando ele estava à mesa. Vendo isto, os seus discípulos indignaram-se e disseram:
para que este desperdício? Pois o perfume podia ser vendido por muito dinheiro e ser dado aos pobres. Mas Jesus, percebendo isto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Pois ela me fez uma boa obra. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim, nem sempre me tendes. Porque derramando ela este perfume sobre o meu corpo, fê-lo para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado para a memória sua o que ela fez. Aí eu falo Lucas também. E agora Lucas. Quando iam de caminho, entrou ele em uma aldeia, e uma mulher chamada Marta hospedou-o. Esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E chegando-se, disse: Senhor, a ti não se te dá que minha irmã me tenha deixado só a servir. Ele deixou, a Maria deixou ela sozinha no serviço da casa. Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes uma só, porque Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Ou seja, estar com Jesus e ouvir o ensinamento. Né? Lê outro também? Lê embaixo também? Tá. Então, a gente está vendo pelo que os evangelistas relatam, né, pelos relatos dos evangelistas, Lucas e Mateus, né, eles estão falando sobre a mesma passagem, né, sobre o mesmo acontecimento. E Jesus faz uma pequena parábola aí no primeiro, né, que Lucas está falando, uma pequena parábola. Ele fala, é muito interessante, né? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Ele fez Simão refletir, que ele diz que ele disse não, ele pensou. Interessante, né? Ele diz assim, ó: Ao ver isto, o fariseu que o convidara dizia consigo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é que o toca e que sorte de mulher é, pois é uma pecadora. Aí ele, quando fala isso, né, conta a história, sabendo, né, do pensamento desse aqui, que é o nome dele, um fariseu, né? Simão. Não é o Simão Pedro, é um fariseu chamado Simão, certo? Né? Não tendo os dois com o que pagar, ele perdoou a dívida a ambos. E ele pergunta, né? Qual deles, portanto, o amará mais? Aí respondeu Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou, quer dizer, aquele que devia 500 denários, certo? Né? Aí ele, julgaste bem. Vês esta mulher? Olha a comparação que ele faz, é um tapa com luva de pelica, é isso que a gente fala. Né? Ele diz assim: entrei na sua casa e não me deste água para os pés, que era hábito deles, lavar os pés, né? Ao chegar, porque vinham caminhando, né? Com os pés sujos, eles normalmente recebia a pessoa e as pessoas lavavam os pés, né? Ou então, dependendo um escravo lavava os pés, né? Dependendo
da da, classe social, é, né? da função E social. função social. Não me deste ósculo, quer dizer, ele não, nem beijou Cristo, ele não beijou, não deu água para lavar os pés dele. E ela não parou de beijar os pés desde quando entrou. Não ungiste minha cabeça com óleo, que também é outro hábito deles, mas esta com perfume ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoá-lhes são os seus pecados, que são muitos, porque ela amou, muito amou. Né? Perdoar-lhes são os pecados dela, que estava falando que ela é pecadora, certo? Ele estava apontando o dedo. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aí ele diz para ela, né? A tua fé te salvou, vai-te em paz. Porque ela foi convertida pela conversa que a gente vai ver depois em outro evangelista. Então, quando Mateus fala, conta, né, essa parte, ele resume mais, né? Que Jesus disse: por que molestar esta mulher? Pois que ela me fez uma boa obra. Porque falou, está desperdiçando, ela está desperdiçando perfume, lavando. Não está desperdiçando, né? Ela estava fazendo o que ela podia fazer por ele, para agradá-lo, né? Porque o amor dela por ele, fala, Carmen. Nossa, eu acho isso aqui tão interessante para a gente, né? A questão do julgamento, né? Que a gente sempre julga a partir daquilo que a gente está, o nosso ponto de vista, né? E aqui ele dá uma lição, uma sacudida. Qual o problema dela gastar o perfume com ele? Qual é o problema? Né? Porque a gente tem essa mania de achar, nossa, pessoa tão rica, devia fazer isso, devia fazer aquilo, aquilo outro. E aqui ele está dando uma lição de moral aí para todo mundo. Qual o problema dela me perfumar? Qual é o problema? Né? E é muito interessante isso, como os ensinos do mestre, esses diálogos, a gente traz para a nossa vida para tudo. É contemporâneo, né? Isso foi 2.000 anos atrás e ainda é uma coisa nova, é boa nova. Né? Isso aqui é a coisa essa sacação que a gente precisa ter, né? De trazer para a gente a questão do julgamento, nesse caso, o que ele fala do perfume. E é perfeito. Exatamente, né? Para que este desperdício, né? Podia vender, ganhar um dinheiro e ajudar os pobres. Aí, interessante a resposta dele, né? Exatamente esse. Pois ela me fez uma boa obra, porquanto os pobres sempre os tendes convosco. Está sempre no meio de pobre, sempre com os pobres junto a eles. Então, ele está sempre ajudando os pobres. Mas a mim nem sempre me tendes, olha só. Nem sempre me tendes. Porque derramando ela este perfume sobre o meu corpo, fê-lo para a minha sepultura. E aí ele diz, né? Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, esta vivência, né? Será também contado para a memória sua o que ela fez. Muito bom, muito bom. E assim, eles é o mesmo fato e cada um narra um pedaço, né? É interessante. Porque Jesus não falava à toa, né? Então, o que ele falava era tudo. Imagina você absorver todos esses conhecimentos e depois todos esses ensinos que ele deu, nem depois você relatar tudo o que aconteceu. Tem que ter assim, uma vivência, uma apreensão daquele muito grande. Então, agora nós vamos para. Você leu Lucas também?
É aquela questão da Marta e Maria, né? E a gente já sempre discute isso, né? A maioria das vezes a gente pega muito essa questão falando que Maria estava muito preocupada com outras coisas, mas que aquilo era dispensável, então não precisava de tantas coisas, né? Só bastava o necessário. Mas Marta escolheu a melhor parte, que é estar com ele. Aí, de novo, ó, não escolheu a boa parte de que não lhe será tirada, que é o estudo do evangelho, porque ele era evangelho, Isso. né? E aí a Ele era. materialidade, né? A gente vê aí a materialidade e a espiritualidade, né? É Nesse isso aí. momento, a preocupação com as coisas materiais. Não é que a gente vai deixar tudo de qualquer maneira, mas o quanto Não, que a gente troca uma coisa material pela coisa espiritual, né? exatamente. Muito bom A isso. gente tem que aprender a fazer as nossas melhores escolhas, né? Sim, Melhorar as nossas escolhas, né? Vamos lá. Em Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3, ele conta assim: Logo depois, já se achou, Inês? Logo depois andava Jesus pelas Obrigada, que eu cidades. anotei aqui na agenda e fui lá procurar. É isso aí. Logo depois andava Jesus pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E iam com ele os 12 e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com seus bens. Então, aqui ele relata quais eram as mulheres que, algumas das mulheres que acompanhavam Jesus, porque normalmente a gente escuta só falar nos 12 apóstolos, né? E as mulheres não eram apóstolos, as mulheres não eram seguidoras, né? Que importância tiveram as mulheres daquela época, as mulheres que o acompanhavam. E por quê? Mas a gente sabe porque a época, a cultura era assim, era essa, né? A mulher não era valorizada, não falar em valor da mulher, né? Outra de Lucas, tá? Já está mais adiante, no capítulo 23, versículos 54 a 56. Era o dia da Paraisceve. O que é Paraisceve? Eu não sei se é assim que se fala, né? Se é Paraisceve, não sei. A sexta-feira entre os judeus. Lá embaixo tem a notinha de Caírbá. A sexta-feira entre os judeus. É o dia em que eles se preparavam para celebrar o sábado. Na liturgia católica, é a Sexta-feira Santa. Olha só, é a Sexta-feira Santa. Vamos localizar, né? Então, era o dia da Parasceve. E ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com ele, seguindo a José, viram o túmulo e como o corpo de Jesus fora posto nele. Voltando depois, prepararam aromas e bálsamos. Então, esse José de Arimateia, né? Que foi esse grande amigo e seguidor que bancou, né, as despesas para o enterro, né? Porque o enterro deles era diferente, né? A gente sabe. Então, viram o túmulo e o
como, olha só, é interessante que fala, não falaram o corpo e o túmulo e o corpo, não. Viram o túmulo e como o corpo de Jesus fora posto nele. Então, as condições que estava o corpo dele, né? Elas viram como estava. Aí elas voltaram depois e prepararam aromas e bálsamos. E exatamente aquela limpeza que Madalena fez nos pés dele, né? Com lágrimas e com seus cabelos, que passou perfume, ungiu, né? Que eles falavam. É um perfume oleoso, né? Os pés dele, agora teriam de fazer com o corpo dele. Preparar, né? Bom, a Maria Inês, você está com um livro aí? Você pode ler essa aí, a última, João capítulo 20, versículos de 11 a 18? João, capítulo 20, versículo 11 a 18. Maria Isso. Madalena é a mulher de quem Jesus expeliu 7 espíritos maus. Cheia de gratidão pela graça que obtivera, vai à casa de Simão, sabendo que Jesus lá estava, sem se preocupar com a dignidade do fariseu, sem temer escândalos nem preconceitos. Lança-se aos pés do divino mestre e lhe oferece tudo o que tem: perfume, lágrimas, coração e espírito. A extraordinária mulher foi. Um instantinho, filha. É João, capítulo 20, versículo de 11 a 18. É esse aqui que está no meu livro, qual é? É aquele antigo? Maria, porém, é essa? Junto à entrada do túmulo, é? É Ah, essa. então falei errado, desculpa. Eu ainda falei, ainda continuei, você podia ter me chamado. É porque eu vi aqui no finalzinho e pensei que era desse. Ma, Maria, então é João 20, 11, 18. Maria, porém, estava junto à entrada do túmulo, chorando. E quando chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos com vestes brancas, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Respondeu ela: porque tiraram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, virou-se para trás e viu a Jesus em pé, mas sem saber que era ele. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe: Mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi contar aos discípulos: vi o Senhor, e ele disse-me essas coisas. Continua ou quer que fale alguma coisa? E parou.
Está fechado seu microfone, Denise. Ai, eu estou Dela, falando fechei no o meu. microfone fechado. Olha só, desculpa. Se você quiser comentar, pode comentar, mas não é obrigatório. É um estudo, tá? Que a gente está fazendo. Se a gente ler outra parte, se você quiser comentar, a gente para um pouquinho e comenta. Tá bom? Pode levantar a mão, Tá pode bom. avisar. Tá bom, querida? É aquele fato, né? Então, aconteceu primeiro essa unção, essa lavagem dos pés de Jesus, né? Naquele jantar. Depois veio a morte dele, né? O enterro. E depois Maria de Madalena chorando no porta do túmulo, a entrada do túmulo, e viu que estava aberto e que Jesus não estava lá. E ela teve essa visão. Ela não conseguiu perceber que era ele. Ele teve que chamar-lhe pelo nome. Porque ela devia estar sendo um desespero, né? É, Tinha embalsamado, untado o corpo, passado os perfumes, passado os óleos, né, para limpar o corpo dele, deixar limpinho lá, arrumadinho, como era É na época. interessante que o corpo tem até um filme, esqueci o nome, que fala é o corpo de Cristo. Porque, como ele se mostra, é o perispírito dele materializado. Né? E o corpo dele tem esse filme, que é até a Rose que nos deu a dica para assistir, que é a história do corpo de Cristo, o corpo material dele. Eles encontram, depois de escavações, aí tem uma história que é interessante. Muito É o corpo de interessante. Cristo. Eu acho que o nome é isso mesmo, né? E é interessante aqui, eu acho interessante que ele fala, não me toques, porque ainda não subi a meu pai. é isso que é muito importante. Não me toques. E aí, ainda não subi a meu pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para meu pai e o vosso pai. Enfim, essa parte aí do final, né? Quer dizer, ele se mostra, quando você falou da coisa da mulher, da importância, do valor da mulher, Jesus dá um testemunho que a mulher foi a primeira pessoa que o viu, depois em espírito, né? Materializado. E eu acho essa passagem muito importante, porque ele traz a valorização da mulher. Foi ela a primeira, tanto é que eles nem acreditaram, né? Quando ela foi lá falar, eles não acreditaram. Mas como? Apareceu para você uma mulher pecadora, tereré, aquela coisa toda. É interessante isso. Muito interessante mesmo. Então, Caí Barchutel agora começa a falar sobre Maria de Madalena, Maria Magdala, né? De Magdala. Maria Madalena é a mulher de quem Jesus expeliu 7 espíritos maus. Cheia de gratidão pela graça que obtivera, vai à casa de Simão, sabendo que Jesus lá estava. Inês, esqueceu de Oi. desligar o microfone, por favor? É que dá uma interferência. Obrigada. Cheia de Desculpa, desculpa. gratidão pela graça que obtivera, vai à casa de Simão, sabendo que Jesus lá estava. Sem se preocupar com a dignidade do fariseu, sem temer escândalos nem preconceitos, lança-se aos pés do divino mestre e lhe oferece tudo o que tem: perfume, lágrimas, coração e espírito. Essa parte que você leu, né? Estava dando spoiler. A extraordinária mulher não abandona mais o seu Salvador. Segue-o por toda parte, acompanhada daquele préstito de mulheres
que, como ela, haviam recebido graças e espalhavam sobre os pastos do extraordinário Messias o eterno perfume das suas esperanças. Chega a ser poético, né? Todas aquelas mulheres sofridas, né? Relegadas, esquecidas, como a gente, assim se fala, quando a pessoa vê só com indiferença, não é? Desvalorizadas, né? Eram ignoradas, né? E ignoradas, exatamente. Era essa palavra que eu queria, Ana, obrigada. Ignoradas. Lição profunda, continua Cairbar, que precisa tornar-se conhecida para proveito de todos. Olha só o que ele está falando. É uma lição que a gente precisa aprender e precisa ser divulgada, né, para proveito de todos, que muitas pessoas ignoram essas coisas, né? Essas informações. Ou não entendem, ou também não ligam, ignoram também, né? Ignorar no sentido de desprezar, vamos dizer assim. Não ligam. Não é só pela inteligência que o homem se eleva a Deus, mas também pelo coração, pelo sentimento. O sentimento é a alma da virtude, é o motor das grandes ações. É o sentimento que transforma e modela a alma. É ainda o sentimento que exprime todos os afetos puros, todas as gratidões imorredoras. Tanto na mulher como no homem, o sentimento é a corda vibrátil das grandes emoções. Muito boa a imagem, né? Que o sentimento é a corda vibrátil das grandes emoções, de vibração. Platão, impulsionado pela palavra de Sócrates, põe de lado tudo o que é do mundo e, com seu mestre, vai cultivar a beleza e a bondade, que sintetizam a sabedoria universal. Madalena, arrebatada pelo amor de Jesus, renuncia aos gozos da terra e segue os passos do Galileu humilde em sua alta missão de regeneração e redenção. A palavra do moço da Galileia, repassada de doçura, cheia de mansidão, a arrebata e, com ele, inicia sua tarefa de caridade e de amor. A doutrina judaica, cheia de preconceito para com as mulheres, foi esmagada pelo brado do amor divino, pelo Verbo poderoso de Deus. Libertador da mulher, Cristo outorgou-lhe a missão de amar e profetizar. Revestiu das faculdades preciosas de espírito para a realização do divino desiderato de unir ambos os mundos, ambas as humanidades. A humanidade que se arrasta na terra e a humanidade que flutua nos céus. Aí, de novo, o Carmen, né? O estudo do Evangelho, né? A humanidade que se arrasta na terra e a humanidade que flutua nos céus. A história de Maria de Magdala é a história da reabilitação da mulher para o cumprimento de seus deveres cristãos. Então, ele está dizendo, né, que Jesus foi o libertador da mulher, que deu à mulher, lhe outorgou, né, a missão de amar e profetizar. Revestiu-a das faculdades preciosas do espírito. Aí ele não está falando da mulher de corpo carnal, está falando do espírito, a parte de sentimento, certo? A parte espiritual, para a realização do divino desiderato. Então, qual era o desiderato, né? Qual era a missão?
de unir ambos os mundos, ambas as humanidades. A humanidade que se arrasta na terra e a humanidade que flutua nos céus. Então, ele... E a história de Maria de Magdala é a história que, sim, muita gente se reporta a ela, muita gente, como ele disse lá em Lucas, né, o Mateus, vai se lembrar mais à frente dela, porque ela é um exemplo a ser seguido. Jesus, ele diz que outorgou, Jesus é como se você sancionou, né? Resolveu e deu essa missão, não porque a mulher ele tinha peninha, não é? Não é isso, por causa do sentimento que a mulher tem, da sensibilidade, né? E não só da mulher, né? Vamos dizer assim, do sentimento feminino, né? Mas na figura da mulher, porque ele vinha para as minorias, né? Ele vinha para os doentes, certo? E vinha para as minorias. Ele vem. Então, era necessário que terminasse com essa. E até hoje, né, gente? Até hoje. Essa questão é uma questão muito complicada. Dessa diferença entre homem e mulher, desses direitos, né? Dessa agressividade, dessa violência contra a mulher, violência de forma total, né? A gente não está falando só violência física, né? E já aquela época ele veio, mas ele veio levantar, ele veio começar, ele veio para nos alertar, né? Para nos mostrar, nos ensinar que somos todos iguais, somos todos irmãos, somos filhos de Deus. E tanto que ele fala lá, eu estou indo para meu Pai, estou subindo para o meu Pai, o seu Pai, o meu Deus e o seu Deus. E falou isso para ela, né? Como a Carmen nos lembrou agora há pouco. Então, a história de Maria Magdala é a história de reabilitação da mulher para o cumprimento de seus deveres cristãos. Jesus não fez seleção de sexo em seus trabalhos missionários. Ele não dizia, mulher pode, o homem pode, mulher não pode. Né? O homem que vai fazer e a mulher não pode fazer nada. Ele nunca falou isso. Ao contrário, Denise, tem uma passagem, né, que Jesus convida, né, a mulher a se sentar à mesa, né, para uma refeição, não tem? Na casa de Pedro. E aí um dos apóstolos fala, mas elas são mulheres, elas não podem se sentar, não é? E eu não me lembro, não, desculpa. Não estou lembrada, não. Eu vou pesquisar, tá? Até porque naquela época a mulher não se sentava, né, à mesa para fazer refeição, né, junto aos homens. Mas Jesus acho que chegou a convidar. Eu vou pesquisar, Ana, que eu não estou lembrada desse Tá bom, fato, eu também não. não Ainda não sei. estudei, não. Não sei Mas se eu eu vou li, procurar. tá? Também não tenho certeza. Depois a gente consulta o nosso, o nosso Google ali, Google Rose. Ao contrário, acerca-se das mulheres que, mesmo sem que ele falasse, pressentiam naquela eminente figura o Messias prometido. Eu lembro assim, de uma passagem de uma mulher que
Se foi contra ele. Não, não. Desculpa, estou confundindo. Eu acho que foi contra Paulo. Porque a mulher tem a maior sensibilidade nesse caso. Então, ele está falando de intuição, né? Aqui. Ele está falando de sensibilidade e intuição, porque ele fala, ele que não precisava falar, porque elas pressentiam que ele era o Messias prometido. A intuição lhes dizia, continua Cair Bar Schutel, no fundo da alma, que elas estavam diante do Filho de Deus. Não era preciso que Jesus lhes demonstrasse sua individualidade, que fizesse milagres e prodígios para que crescem. Elas adivinhavam. E é, sem dúvida, por esse motivo que o Mestre, na folga de seus trabalhos missionários, tinha prazer em descansar na aldeia de Betânia. Descansar, né? Ele passava por lá porque eram amigos muito queridos também, não é? Ele valorizava a figura das duas, Marta, Maria, Lázaro. Então, ele, em suas atitudes todas, ele falava de evangelho, né? Ele vivia o evangelho. Então, em todas as suas atitudes tinha essa, vamos dizer assim, essa vibe de ensinar, de evangelizar, né? De nos mostrar com os próprios atos o evangelho, para nos dizer que eu faço, vocês também. Ele já nos disse isso naquela época, né? Tudo que eu faço, vós também podereis fazer, e muito mais. Então, ele gostava de descansar, vamos dizer assim, né? Na aldeia de Betânia, onde era Maria, Marta e Maria e Lázaro, onde, com especialidade, se hospedava em casa de Marta, Maria e Lázaro. Era ali que ele se abria, agora é importante, era ali que ele se abria em suas consolações mais doces e que, em amenas palestras, falava da vida de além-túmulo, cujos ensinos não ousava ainda confiar a seus discípulos. Então, como a sensibilidade da mulher é maior, então esse assunto da vida de além-túmulo era mais fácil para a mulher, né, compreender do que os próprios discípulos, né? Ainda dá para a gente ler um pedacinho? Deixa eu ver se vai mudar muito. Bom, não, tá bom. Nos tempos primitivos, vamos ler mais um pedaço, mais uns parágrafos. Nos tempos primitivos havia um grande desprezo pela mulher. A mulher era um ser secundário, sem primazia intelectual. Entretanto, não podiam deixar de reconhecer na mulher um instrumento suscetível às manifestações psíquicas, quer da manifestação dos fenômenos de animismo, quer dos fenômenos propriamente espíritas. O sexo feminino sobrepuja o chamado sexo forte, mas é passível, é mais passível, mais dócil, mais dotado de sensibilidade e, pois, de mediunidade. Segundo afirmam diversos observadores, dentre estes, Pitrés normalmente é um nome francês, né? Pelo jeito, para Pitré. Um terço das mulheres, eu não sei quem é, eu vou procurar pesquisar também. Um terço das mulheres, olha, ele disse observador, ele não falou estudioso, né? Não sei se está querendo dizer assim a mesma coisa, um observador, um estudioso, ou alguém, um pesquisador, né? Um terço das mulheres é dotado de mediunidade, ao passo que no sexo masculino só um quinto de homens possui essa faculdade.
Aí tem um asterisco aí, uma notinha de Cair Schutel na página seguinte, embaixo, está escrito assim: não obstante, cumpre observar que a mediunidade existe em estado latente na quase totalidade das criaturas humanas de ambos os sexos. E aqui ele está dizendo que a mulher tem maior sensibilidade. E esse estudo, né, essa observação que esse Pitré fez, né, ele tirou essa conclusão, tá? Em 360 pessoas magnetizadas por Bertillon, 265 eram experimentadores mesmo, né, que eles faziam para pesquisas, né? 265 eram mulheres, 50 homens e 45 meninos. De um estudo feito em 17 mil indivíduos, 17 mil indivíduos a um, a mulher representa a percentagem mediúnica de 12%. Não estou chegando direito aqui. Ao passo que o homem não excede a 7%, quer dizer, quase a metade do quantitativo da mulher. Quer dizer essa estatística senão que as mulheres não são mais suscetíveis às coisas divinas que os homens? Aí ele está fazendo uma pergunta, uma questão, um questionamento. Quer dizer essa estatística que senão que as mulheres são mais suscetíveis às coisas divinas que os homens? Os sacerdotes, ele levanta aí uma lebre, né? Os sacerdotes das antigas religiões, que eram profundos no estudo da alma, compreendiam muito bem o poder da mulher como intermediária entre o mundo visível e o invisível. E tanto isso é verdade que a mulher era escolhida para todos os fins de mediunidade. E os oráculos, né? Normalmente os oráculos eram mulheres, não é isso? Naquela época, lá desde os primórdios, né? A gente vê relatos, né? Mas eu não tinha pensado nisso, não. Fazer uma pesquisa de estatística para poder, estatisticamente, né? Se provar isso, que a mulher tem mais. Vamos lá. Isso para mim é novidade. O oráculo de Delfos, tão famoso na história, era dirigido por sacerdotes, por homens, mas o exercício do mediunismo estava afeto às mulheres. Nós vamos procurar isso, eu vou procurar isso com mais. Penetrar nesse assunto mais profundamente, sabe? Entre os judeus, segundo refere o Velho Testamento, as mulheres mantinham relações com os espíritos. Então, as mulheres que tinham essa comunicação, esse intercâmbio. Maria, irmã de Moisés, era profetisa, assim como Débora e Hulda. No Endor, o espírito de Samuel é evocado por uma mulher. Então, ele está dando provas, né? Ele está relatando os fatos para poder provar o ponto de vista dele. Vemos no Novo Testamento que a profecia era exercida por mulheres, de preferência a homens. O apóstolo Paulo chega a desligar e a adormecer a mediunidade de uma moça, que disso tirava proventos para seus senhores. E quem leu Paulo Estevão lembra-se, né, dessa passagem, dessa parte. Na Galiléia e na Betânia, as mulheres mereciam mais confiança para a profecia do que os homens. Por fim, os sacerdotes deliberaram destituir a mulher
privando-as das suas funções proféticas. É possível que daí se originasse o vestuário. Ele está fazendo uma suposição. É possível que daí se originasse o vestuário e a raspagem do rosto dos padres. O grande criminalista César Lombroso dedica um capítulo do seu livro Espiritismo e Hipnotismo a este fato, em verdade, digno de exame. Então, até ele ficou. Ele nos diz aqui que é um fato para a gente poder estudar. Por que o padre usa batina? Porque o padre não usa barba e bigode. Mas não entremos nessas indagações. Continuemos com o nosso tema, que é a libertação da mulher das peias materiais. Então, ele só levanta lebre e diz que é um fato para a gente estudar e não, vamos nos deter ao assunto que a gente tem. Vamos parar por aqui. Agora eu vou anotar até aqui. Ana Constantino, você pode fazer nossa prece de encerramento do estudo, por favor? Que a nossa convidada já está na casa e ela precisa se ajeitar. Vamos lá. A convidada, a palestrante. Tá ok? Tá bom. Vamos Obrigada, levar o pensamento em Jesus, ao Pai, e agradecer esse momento de estudo, de reflexão, agradecer essa oportunidade de trabalho, que esse estudo possa nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Agradecemos a presença do mestre, nosso mentor, Francisco de Assis, que Jesus possa estar conosco sempre, e pedimos a permissão ao alto para encerrar esse estudo da noite de hoje. Que assim seja, na graça de Deus. Obrigada, Ana. Então, a gente volta daqui a pouco. Né? Ana, você vai assistir a palestra? Sim. Você pode fazer a leitura do preparo e a prece? Posso. Denise, você faz a direção, tá? Eu tenho que. Você faz a direção da reunião, tá? E o encerramento. Daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos, a gente volta, tá bom? Isso. Até já.